São as chamadas crenças limitantes e quais os impactos dessas crenças em nossas vidas. Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Ronaldo e esse é o canal Desenvolvimento. Olá, seja bem-vindo, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar um pouco de informação e de conhecimento. E hoje o nosso tema é sobre as crenças limitantes. Bom, o que são essas crenças? Como elas impactam as nossas vidas? O que é tudo isso? Antes de mais nada, quero deixar claro que quando me refiro a crenças, não estamos aqui falando sobre crenças religiosas. Nada tem a ver com isso, tá? Importante entendermos o seguinte: todos nós temos um sistema de crenças. O que são crenças? São informações que se instalam no nosso inconsciente e funcionam como se fosse uma programação de computador que gira no automático. São programações que nos dirigem, que nos afetam em todas as áreas da vida e que, no caso das crenças limitantes, geram resultados indesejáveis. Geram sofrimento, gera dor, gera fracassos intermináveis nas nossas vidas, tá? Então nós temos as crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Hoje vamos falar das crenças limitantes para que a gente possa tomar consciência delas e a partir daí reprogramá-las, tá? A gente pode mudar tudo isso e essa talvez seja a grande notícia desse vídeo e desse tema. Você não está condenado a viver o resto da vida com uma crença limitante que esteja talvez prejudicando uma área ou várias áreas da sua vida. Então tudo isso pode ser mudado. Ok. Ronaldo, então o que são essas crenças limitantes? E para explicar e exemplificar melhor isso, eu vou usar uma figura. Eu vou usar a figura do bonsai, para que você consiga entender de uma forma mais didática o que são essas crenças limitantes. Talvez você já até saiba, já até domine esse assunto. Mas para aqueles que não sabem, que não entendem muito bem do que eu estou falando, então vou usar essa figura do bonsai. Bonsai, acho que muitos de vocês conhecem, é essa arte japonesa milenar, que eu acho fantástica, incrível, que é o de uma árvore em uma bandeja. Inclusive esse é o significado da palavra bonsai, árvore na bandeja. Então vejam, nós temos aqui uma árvore que não cresceu, uma árvore em miniatura. E por que essa árvore está em miniatura? Porque ela recebeu podas nas suas raízes e ela foi plantada em uma bandeja rasa que impede que essas raízes se aprofundem, cresçam e se desenvolvam como poderiam se desenvolver. Então, a árvore não cresce, ela se torna uma árvore miniatura, pequena, todo o formato de uma árvore, com todo o aspecto de uma árvore, porém pequena, uma árvore miniatura. Ok. Ronaldo, não estou entendendo o que isso tem a ver com crenças limitantes. Olha, se nós tirarmos esta árvore desta bandeja e a plantarmos no solo, com todas as condições perfeitas para ela provavelmente, com certeza, vai crescer, se desenvolver e se tornar a árvore que ela nasceu para ser. Por quê? A essência dela é ser uma árvore grande. A genética dela é ser uma árvore grande, Então, assim acontece conosco com relação às crenças limitantes. A crença limitante, ela impede que você se conheça. Ela impede que você reconheça todo o potencial que você tem. Ela impede que você seja quem você nasceu para ser. Então, quando nós conhecemos as crenças limitantes que temos, quando nós fazemos um trabalho de reprogramação, reconfiguração dessas crenças, ressignificação de tudo isso, e essas crenças limitantes são transformadas em crenças
fortalecedoras, então nosso resultado muda em uma ou em várias áreas da nossa vida, né? Então a crença limitante, ela é para nós como a bandeja é para o bonsai. O que a bandeja faz com o bonsai, impedindo que ele se desenvolva e se torne a árvore que ele nasceu para ser, a crença limitante faz conosco. Ela impede que a gente também se desenvolva, impede que sejamos felizes o quanto poderíamos ser, impede que sejamos realizados o quanto poderíamos ser e nos aprisiona. Literalmente nos aprisiona, impedindo que nós, primeiro, conheçamos o nosso potencial, liberemos esse potencial, tenhamos uma ação forte alimentada por esse potencial e alteremos o nosso resultado, tá? Então, veja bem, o quanto é importante este tema, crenças limitantes, no contexto do autoconhecimento. Porque se você não sabe que tem uma crença limitante, você vai acreditar que é daquele jeito mesmo que funciona. Que aquele seu resultado, às vezes, é por falta de sorte, né? É por falta de sorte. Eu não dou sorte com isso, eu não dou sorte com aquilo. E nada tem a ver com sorte. Tem a ver com a crença que você traz dentro de você. Por isso o seu resultado não muda, por isso o seu resultado não melhora, por isso você não consegue se desenvolver o quanto pode se desenvolver, né? Então, só para você ter uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo de um caso que eu participei, para vocês verem o quanto uma crença limitante pode afetar negativamente a vida de uma pessoa. Certa vez chegou para mim uma paciente e a reclamação dela era de depressão. Ela estava com depressão, já tinha buscado vários psiquiatras, estava tomando uma montanha de remédios, mas não se sentia bem, não melhorava, não tinha percebido nenhum avanço significativo na melhora daquela depressão. Então alguém a indicou para mim e ela veio me procurar. Muito bem, começamos o trabalho com essa paciente e aos poucos fomos entendendo o contexto, a história dela e o que ela trazia dentro de si. Até um dia em que ela me revelou que sentia uma angústia muito grande dentro de si, mas não sabia de onde vinha. Sentia uma angústia misturada com revolta e com raiva, mas que ela não sabia de onde vinha, né? Então eu percebi que ali havia uma crença oculta, havia um trauma, né, oculto, que ela não se lembrava e na verdade não queria se lembrar, né? Racionalmente ela não conseguia se lembrar, né? Conscientemente ela não conseguia se lembrar do que era. Então, através de uma ferramenta, né, da hipnose, nós conseguimos acessar esse inconsciente. Então, eu consegui, através de uma técnica, entender o que estava acontecendo e descobrir qual a causa daquela angústia, daquela revolta toda. Então, no meio daquele atendimento, ela conseguiu ver que aos 5 anos de idade, ela tinha sido abusada por um vizinho que era de extrema confiança da família, vivia dentro da casa dela. Só que ela não se lembrava desse fato, conscientemente ela não se lembrava desse fato, né? Mas naquele momento, né, em que ela estava em transe, inconsciente, acessando o inconsciente, ela pôde ver aquilo. Então a gente usou uma técnica para ela ressignificar tudo aquilo, né? Para ela liberar toda a raiva, todo o ódio, toda a mágoa, né, que a estava prendendo aquilo e trazendo tanto angústia e tanto sofrimento. E, enfim, no final, não vou entrar em detalhes aqui na técnica, porque senão vai tomar muito tempo, mas enfim, no final do atendimento, ela me disse: poxa, mas eu não lembrava disso. E aí eu expliquei para ela que esse é um processo em que a mente desenvolve para proteger a pessoa, né? Então a mente inconsciente dela, claro, aquilo tudo, aquele fato gerou um trauma, com muita dor, com muito sofrimento, né?
Mas aquela criança de 5 anos, com os recursos que ela tinha, psíquicos e emocionais, resolveu ocultar aquilo, resolveu esconder aquilo até dela mesma, para tentar evitar sofrimento. Muito bem. Quando nós acessamos aquilo e ressignificamos tudo aquilo, e ela conseguiu liberar tudo de ruim que a estava prendendo aquele fato, e ela trouxe isso para a consciência, e agora estava no controle dela, então surgiu um novo resultado. Olha só, qual era o problema, que ela veio trazer para mim? Depressão. Mas só que aí a gente encontrou um problema secundário, que era a obesidade. Aí ela me contou, me relatou que desde os 9 anos de idade ela tem problemas com sobrepeso. E ela nunca conseguia emagrecer, por mais que ela tentasse dietas, academias e tudo mais, ela não conseguia parar de engordar. E aí veio a gente conseguiu entender também por que ela tinha problema com peso, que ela era bem acima do peso. Ela não tinha muita altura, mas estava bem acima do peso. E a gente conseguiu entender o porquê que ela estava meio que engordando, apesar de conscientemente ela não querer aquilo. Ela lembrou que o agressor dela disse para ela que estava fazendo aquilo porque ela era muito bonita. Então olha o registro que aquela criança de 5 anos fez. Bom, a culpa disso é porque eu sou muito bonita. Então qual foi a crença instalada naquele momento, junto com aquele trauma? Eu não posso ser muito bonita, porque senão pessoas más vão me machucar. Essa foi a crença instalada. E o que ela usou para não ser muito bonita? Ficar muito acima do peso. Não que pessoas acima do peso não sejam bonitas, tem pessoas que são lindas e se sentem lindas e se acham lindas e está tudo bem. Esta foi a crença que ela gravou em si, que se ela ficasse muito acima do peso, ela não seria muito bonita, não seria atraente, e assim ela se protegeria das pessoas más que poderiam feri-la. Então, veja como a nossa mente ela cria as crenças a partir de tudo aquilo que a gente ouve, vê, sente e experiencia. Então assim nascem as crenças, tanto as fortalecedoras quanto as limitantes. Só que as limitantes, elas impactam negativamente a nossa vida. Então esse é só um exemplo para vocês perceberem como uma crença negativa pode impactar terrivelmente a vida de alguém. Então, nessa luta que ela teve a vida inteira, ela estava com 26 anos e a vida inteira lutando contra o peso, tinha gerado muita frustração nela, muita tristeza, além da dor, do trauma oculto que ela trazia essa frustração, esse sentimento de derrota por não conseguir emagrecer. Então, assim que essa crença foi ressignificada, a vida daquela mulher mudou. E em 3 meses, ela estava sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício, nenhum sofrimento, digamos assim, ela estava com o resultado que ela queria físico. Ela estava de volta ao seu peso normal, natural. Estava feliz, estava leve, aqueles medicamentos todos que ela estava utilizando, já não estava usando quase nenhum. O psiquiatra já foi retirando aos poucos quando viu a melhora dela. E era uma outra mulher. 3 meses depois, era uma outra pessoa, completamente feliz, alegre, bonita, gostando de ser bonita, se achando bonita, já sem nenhuma culpa pela beleza que ela tinha. Então, esse é só um exemplo para vocês perceberem o quanto uma crença pode afetar negativamente a vida de alguém. Nessa caminhada rumo ao autoconhecimento, eu considero as crenças absolutamente determinantes no seu resultado.
Então é muito importante que você saiba quais são as crenças que você traz em você. Ronaldo, como é que eu faço para saber se eu tenho uma crença limitante ou não? Olha para a sua vida, divide a sua vida em várias áreas. Divide a sua vida na área espiritual, na área profissional, na área da saúde, na área financeira, na área dos relacionamentos, em várias áreas. E veja quais são os resultados que ao longo do tempo você vem colhendo nessas áreas. Tá? Não significa que, vez ou outra, você tem um resultado ruim nessa área, que você vai ter uma crença limitante ali. Não. Mas aquela área que, inevitavelmente, você sempre colhe um resultado negativo. Um resultado que você não queria. Né? Você gostaria de ter um resultado diferente, mas você sempre colhe um resultado negativo. Ainda que algumas vezes aconteça algo de bom naquela área, inevitavelmente ele volta a ficar uma área ruim, né, com resultado negativo, um resultado que você não quer. Então, muito provavelmente naquela área existe uma crença limitante. Né? Pode ser uma crença oculta, como era o caso dessa minha paciente. Pode ser uma crença que você tenha consciência dela, você saiba que tem uma crença limitante ali. Mas o importante é você primeiro tomar consciência disso, olhar para isso de frente. E depois, isso é 50% da resolução de uma crença. Depois você traz isso para a realidade. Né? E claro, como eu sempre digo, cada pessoa é única, cada situação vai ser única. Qual ferramenta vai te ajudar a reprogramar, a reconfigurar essa crença, também vai ser único. Por isso é tão importante você ter o apoio de um profissional da sua confiança para te ajudar nessa caminhada, né? Porque o que vai te ajudar não é propriamente a ferramenta em si. A ferramenta sozinha não faz nada, mas o conhecimento de como utilizar essa ferramenta a seu favor, isso um profissional pode te ajudar, ok? Então, eu queria nesse vídeo trazer exatamente essa ideia, esse conceito do que é uma crença limitante, para que você comece a pensar e refletir sobre isso e observar a sua vida. Em que área da minha vida pode ser que haja uma crença limitante? Porque nós temos 3 níveis de crenças. São as crenças de identidade, é aquilo que você pensa a seu respeito, é como você se vê. Né? Ali está a autoestima, ali está a autovalorização, ali está o amor próprio, que é a base para os outros estágios de crença, que é a crença de capacidade e a crença de merecimento. Por exemplo, só para você ter uma ideia, se você carrega dentro de si, traz dentro de si uma culpa, por qualquer coisa que seja, muito provavelmente esse sentimento de culpa, ela vai gerar uma crença de não merecimento. Ou seja, você não merece ser feliz, você vai entrar num processo de autopunição, muito provavelmente. Né? De se auto-sabotar para que nada dê certo na sua vida, ou para que uma área específica não dê certo na sua vida. Eu vejo muito isso projetado na área dos relacionamentos. Muitas pessoas chegam para mim com problemas de relacionamento e quando a gente vai descobrir, existe uma culpa. E a pessoa gerando uma crença de não merecimento, projeta na área do relacionamento. E nada dá certo naquela área. E a pessoa não consegue ser feliz. Né? E aí acha que é azarada e tudo mais. Mas é aquela frase do Jung, que eu já falei em outros vídeos aqui. Enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Só que não tem nada a ver com destino. São as suas crenças. São as programações que você traz dentro de si desde muito tempo. Essas crenças normalmente são instaladas na primeira infância, de 0 a 7 anos. Tá? É o período onde se concentra o maior número de crenças negativas. Como eu disse, vem de tudo aquilo que você vê, ouve, sente, percebe, enfim. Mas também existem crenças que vêm desde a vida intrauterina. Aqueles 9 meses que você passa na gestação, segundo a psicologia pré-perinatal de William Emerson, ele diz que é o período da vida em que o ser humano mais se desenvolve. E esse período é dividido em 24 estágios. Tudo, absolutamente tudo, pode acontecer nesses estágios. Então existem crenças
que vem desde a vida intrauterina, mas isso é o assunto para um outro vídeo, tá? Mas só para você ter uma ideia de como funciona o nosso inconsciente. E de 0 a 7 anos, a mente racional, a mente crítica, a mente chamada consciente, ela ainda não está formada. Por isso é tão fácil traumatizar, por isso é tão fácil gerar uma crença limitante nesse período. As crenças, elas são construídas ao longo da vida, tá? Mas nesse período é o período de maior incidência, digamos assim, por ter apenas o inconsciente aberto. E tudo que entra como uma verdade, ok? Bom, era esse o nosso tema de hoje. Eu espero que tenha dado uma luz para você, que leve você a refletir, a se perceber e de repente descobrir aí se alguma área da sua vida está precisando de mais atenção e que você possa de repente identificar alguma crença que esteja te prejudicando e reprogramar isso, reconfigurar isso, enfim, né? Dar um novo sentido a isso, dar um novo significado a tudo isso para que a sua vida ganhe, né? E seja uma vida feliz e abundante. Tudo bem? Muito bem, espero que isso tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Se sim, por favor, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que possa fazer sentido também, que possa ajudar, ok? Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!